Vamos iniciando com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. E hoje nós vamos ver a lição Sonâmbulos, livro Religião dos Espíritos, ditado por o nosso grande instrutor Emmanuel, ao nosso amigo Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe este alento, nos trouxe esse bálsamo da nossa existência. Então, a lição de hoje, Sonâmbulos, que é da reunião pública do dia 14 de agosto de 1959. E esse texto sonâmbulo, ele está relacionado à pergunta 425 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, o livro base da codificação kardeciana. E lá, no item 5, o sonambulismo, a pergunta 425, Kardec, então, pergunta aos benfeitores espirituais: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? A resposta: o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, e então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo,
é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestações físicas, ou mesmo da vossa mão nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito que, também se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Pois é, pode até parecer um tanto infantil ou às vezes muito complexo, mas se faz necessário a leitura e a interpretação do que Emmanuel está nos trazendo para compreender que o sonambulismo ele é muito compreendido dentro do estudo da mediunidade, pois o sonâmbulo ele está numa emancipação da alma, onde o espírito, então, consegue acessar informações e conhecimentos que, quando dentro da lucidez racional e lógica, a criatura encarnada não consegue. Então, ali está especificado, na resposta dos benfeitores a Kardec, essa necessidade. O sonambulismo é um recurso, é um mecanismo que a espiritualidade se faz uso para que nós possamos, então, acessar informações, receber orientações e direcionamento na nossa existência terrena. Então, vamos à lição propriamente dita. Diz Emmanuel, sonâmbulos sublimes temos-los no mundo honorificados do cristianismo, por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores, que glorificam a luz com as forças inferiores que se conquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: e para que não me exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Antão, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto
cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve prostrado de febre em Espoleto as vozes que lhe recomendam o retorno à terra natal para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para os místeres santificantes. Teresa d'Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa da Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente entre os círios aceso, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro no convento da Encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológico conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monodeísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo, fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Augusto Comte escreve sua filosofia positiva. Friedrich Auff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Frederica Auff. Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele mesmo em transe. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se valem de assunto tão grave qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de hilaridade em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Um texto que, a princípio, parece para nós muito mais ligado à filosofia, à ciência, ao estudo, mas que traz a todos nós um grande alento. Nós, enquanto espíritos imortais, aqui vivendo na matéria, vivendo no corpo de carne, muitas vezes sofremos as restrições da matéria. O espírito está como que aprisionado dentro desse minúsculo corpo material, diante da vastidão espiritual que é a nossa existência. Porém, a misericórdia divina
está sempre nos alcançando. É o Pai misericordioso, é o amor incondicional de Jesus, sempre vindo em nosso socorro e em nosso auxílio, muitas vezes em formas para nós desconhecidas. Somente a doutrina espírita, através do estudo da mediunidade, pode explicar todos esses valores, todos esses vultos, grandes representantes do evangelho, da filosofia, da cultura, da pintura, aqui quanto às suas virtudes e a maneira com que cada um manifestou aqui a divindade que era habitual nos dias que hoje nós compreendemos. Então, quando nós estamos no corpo físico, sofremos todas essas restrições da matéria. Se faz parte, somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E precisamos viver de acordo com a matéria, de acordo com o mundo em que nós encontramos, condicionados e principalmente de acordo com as convenções humanas que precisam ser respeitadas. Porém, a misericórdia divina vem sempre em nosso socorro, ela vem sempre em nosso auxílio, porque quem precisa de descanso, quem precisa dormir, é o corpo físico. O corpo físico precisa se recuperar, precisa recarregar a sua energia, precisa sim desse descanso, mas não o espírito. E esse período de sonambulismo, que para muitos, porque tem o sonambulismo físico, aquele muitas vezes encontrado na criança, na fase infantil, onde a criança acorda no meio da noite e se movimenta com os olhos fechados, como diz os ditados populares, como se eles estivessem andando de olhos fechados. Sim, como se eles estivessem andando dormindo. Esse é o sonambulismo físico, mas esse sonambulismo mediúnico que Emmanuel está nos trazendo é um recurso da qual Jesus, nosso divino e amado mestre, nosso diretor angélico, então solicita, onde Jesus determina aos seus auxiliares diretos, os responsáveis por cuidar da nossa existência, oferecendo-nos mais essa ferramenta para que possamos melhor servir, nos dando direcionamento, mostrando-nos arquivos, muitas vezes, que nós não conseguimos acessar através das lembranças do nosso cérebro físico, da nossa memória material. Esse período de sonambulismo é o espírito fazendo uso do recurso mediúnico que lhe é permitido. O corpo físico se repousa, o espírito semi-liberto, então consegue acessar essas informações do seu planejamento reencarnatório, de suas vidas pretéritas, como também pode receber orientações a respeito da vida futura. Não foi assim que ele está nos dizendo? A recordação que ele está fazendo? Francisco de Assis, enquanto dormia, então, ali, enquanto ele estava nesse período de sonambulismo, ele consegue ouvir e em contato com os benfeitores, ele recebe a orientação de retornar à sua pátria natal, à sua terra, à sua cidade, para ali começar a desenvolver o projeto do Evangelho. O apóstolo da humildade, então, recebe nesse transe aí em que ele se encontra, ele recebe as informações que ele, enquanto encarnado, não conseguiria ter. E esse transe mediúnico, esse processo de sonambulismo, muitas vezes leva, guardadas as devidas proporções, a mesma relação com Lázaro, onde a Bíblia relata que ele estava morto, mas nós sabemos que ele se encontrava em um processo de letargia, em um processo letárgico.
Então, acessando, enquanto o espírito está ali, o corpo está repousando, o espírito está buscando orientações, está buscando a melhor forma dessa manifestação. E muitas vezes, aqueles que estão acompanhando na matéria, os familiares, os amigos, onde a criatura está, o corpo físico fica como que morto. Às vezes o corpo resfria-se, caindo a temperatura do corpo devido à circulação sanguínea, muitas vezes o corpo físico fica como num estado cadavérico, realmente como se fosse um cadáver. Às vezes, até o mau cheiro devido aos dias 2, 3 ou até 4, como no caso de Teresa d'Ávila, como foi o caso de Lázaro, onde o corpo físico mesmo chega até mesmo a se decompor, devido ao estado da matéria, o estado calorífico, o estado em que se encontra. Mas é o período que o espírito precisa para poder receber todas essas orientações, para que ele possa elaborar como ele vai colocar em prática aquilo que ele está recebendo. Os encarnados, o mundo da matéria, que ainda é muito pouco diante da vastidão espiritual em que nós nos encontramos, tem dificuldade para compreender. Mas o espírito está ativo. O corpo não, mas o espírito está ativo. Ele está agindo, exatamente recolhendo tudo aquilo que é possível para que ele possa continuar e aplicar no dia a dia as orientações que estamos recebendo. Muitos de nós, muitas vezes, nós tomamos determinadas atitudes ou decisões no nosso dia e depois nós mesmos nos arvoramos aqui como se fôssemos os próprios deuses. Ah, ainda bem que eu resolvi ir por esse caminho. Ah, ainda bem que eu tomei essa decisão de não ir ou de ir. Ah, ainda bem que eu fiz esse caminho. Como se fôssemos realmente, nós aí tivéssemos consciência total da nossa existência. Mais uma vez, é o livro dos Espíritos que vem em nosso socorro. Porque quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta é clara, muito mais do que possas imaginar. Na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Exatamente, porque é essa oportunidade, é essa porta que encontramos no sonambulismo para que nós possamos continuar a nossa jornada na busca, não de méritos, mas de cumprir digna e fielmente os desígnios divinos da nossa existência. É relevante? Sim, olhando as pinturas de Van Gogh, por exemplo, o quadro das flores, seja o semeador, que está ali, mas nós muitas vezes não conseguimos compreender o significado de intuição, de inspiração, porque somente a mediunidade, somente através do conhecimento do mundo espiritual e as leis que o regem, é que nós vamos compreender a magnitude da nossa existência. Não que Van Gogh não tenha mérito, sim, tem todo o mérito do artista, os chamados dons, mas essa inspiração e essa intuição é como se ele estivesse num estado de êxtase, é como se ele estivesse numa emancipação. E muitas vezes nós estamos, seja na condução pública, seja no meio de transporte que nós fazemos uso, no próprio trabalho, no nosso ambiente doméstico, onde nós nos encontramos, nós podemos receber orientações, nós podemos receber ajuda, nós podemos acessar esses recursos. E o melhor meio é quando nós entramos em contato direto com os benfeitores. A prece para nós é esse fio condutor, a oração, o silêncio, essa harmonia, esse equilíbrio que nós buscamos,
leva a esse estado de sonambulismo provocado. Não que seja fácil e é para todos. Como ele também explicou, hoje a hipnose, que passou por um processo de pejorativo, de perseguição, de discriminação muito tempo, hoje a hipnose é usada como um excelente medicamento, é utilizado como um ótimo recurso para a cura de doenças do físico, psíquicas, emocionais, e por que não dizer, até mesmo, como diz, no caso das obsessões. Então, essa referência que Emmanuel nos traz desses valorosos companheiros de jornada, o espinho da carne que Paulo de Tarso se refere aos coríntios. Então, são as lembranças. Não que ele lembre, precise estar toda hora sendo lembrado das coisas ruins, das suas más ações, das suas imperfeições, mas para que ele possa acessar todo esse cabedal de informações que ele trazia como espírito, quanto à sua missão, quanto à sua tarefa, quanto à sua jornada. Por quê? O cérebro físico é minúsculo diante do nosso cérebro perispiritual, onde estão arquivadas todas as informações que nós necessitamos para que possamos melhor desempenhar o nosso papel nessa jornada terrena. Então, que nós possamos ficar atentos àquilo que nos acontece, à nossa vida diária. Precisamos ficar atento aos menores detalhes, aquelas coisas que muitas vezes não são do nosso habitual, atitudes que muitas vezes nós nos surpreendemos. Nossa, como que eu fui fazer isso? Nossa, como eu consegui fazer isso? Olha o que eu acessei. Nossa, olha o que eu consegui aqui transformar. Sim, porque muitas vezes, em um momento ou outro, até passando desapercebido, somos nós sendo orientados espiritualmente por estes abnegados e incansáveis auxiliares do Cristo, que jamais desistem de nós. Portanto, queridos amigos, irmãos e companheiros de caminhada, o sonambulismo não é simplesmente um preconceito, não é uma doença, não é simplesmente para que estar aqui tratando pejorativamente, dentro da negatividade que hoje é muito comum diante daquilo que nós não conhecemos. Sim, é preciso que nós, espíritas, entendamos que existem 1000 maneiras em que a espiritualidade busca para nos fazer avançar, para que nós possamos melhor cumprir os desígnios divinos da nossa existência. Muitas vezes nos surpreendemos, muitas vezes precisamos sim ser racionais, mas muitas das explicações não são explicáveis aos olhos comuns, somente a quem estuda, a quem confia, quem acredita. A fé nos move, a fé nos sustenta, mas precisa ser uma fé racional, precisa ser uma fé que nós precisamos saber por que eu tenho fé, por que eu acredito em Deus, quem é esse Deus e qual a razão da nossa, da minha existência. É isso que nós buscamos. Os vultos aqui apresentados, os vultos exemplificados por nós através de Emmanuel, serve para nós de direcionamento, serve para nós como modelo da nossa existência. Para Deus, o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, para Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão querido, todos nós temos a sua importância e o seu valor. Portanto, que sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja,
Graças a Deus e graças a Jesus.